Capítulo 22. Cass. O dinheiro que o Sr. Hartzon havia deixado com Cass e Georgie acabou na semana seguinte. Georgie tentou devolver seu casaco novo, mas a loja não aceitou e as botas de Cass tinham claramente sido usadas. Quando levaram ao banco o contrato de empréstimo que o Sr. Hartzon havia assinado, eles descobriram que, apesar de todos os selos que pareciam oficiais, o papel não valia nada. Ninguém conhecia o Sr. Hartzon, nem seu parceiro comercial. Eles foram despejados da pensão 2 dias depois e tiveram que encontrar uma ponte embaixo da qual pudessem dormir, mas logo foram expulsos dali pela Stadwatch. Depois disso, eles vagaram sem destino até amanhecer. Georgie insistiu para que voltassem à cafeteria. Eles se sentaram por um longo tempo no parque do outro lado da rua, mas quando chegou a noite, os guardas começaram suas rondas e Cass e Georgie seguiram para o sul, pelas ruas do Baixo Barrio, onde a polícia não se dava ao trabalho de patrulhar. Eles dormiram sob uma escadaria no beco atrás de uma taverna, enfiados entre um fogão descartado e sacos de dejetos de cozinha. Ninguém os incomodou naquela noite, mas na noite seguinte foram descobertos por uma gangue de garotos que disse a eles que estavam no território dos Gaivotas Navalha. Eles deram uma surra em Jory e derrubaram Cass no canal, mas não antes de tirar suas botas. Jory içou Cass da água e deu a ele seu casaco seco. Estou com fome, disse Cass. Eu não, respondeu Jory. E por algum motivo Cass achou aquilo engraçado e os dois começaram a rir. Jory abraçou Cass e disse: A cidade está ganhando até agora, mas você verá quem vencerá no final. Na manhã seguinte, Jory acordou com febre. Nos anos vindouros, as pessoas chamariam o surto de piropora que abateu Caridon de a praga da Dama da Rainha, por conta do navio que acreditavam ter trazido o contágio para a cidade. Ele atingiu com mais força os bairros pobres superlotados do Barrio. Corpos eram empilhados nas ruas e barcos funerários navegavam pelo cais, usando longas pás e ganchos para tombar os cadáveres em suas plataformas e arrastá-los até a barcaça da ceifadora para serem queimados. A febre de Cass veio 2 dias depois da de Jory. Eles não tinham dinheiro para medicamentos ou para consultar um médico. Então se aconchegaram juntos em uma pilha de caixas quebradas de madeira que batizaram de ninho. Ninguém veio incomodá-los. As gangues tinham sido todas arrasadas pela doença. Quando a febre queimou para valer, Cass sonhou que havia voltado para a fazenda e que quando bateu a porta, viu que o Jory dos sonhos e o Cass dos sonhos já estavam lá, sentados à mesa da cozinha. Eles olharam para ele pela janela, mas não o deixaram entrar. Então ele vagou pelo campo, com medo de deitar na grama alta. Quando acordou, não sentiu o cheiro de feno, trevo ou maçãs. Somente fumaça de carvão e o fedor esponjoso de vegetais apodrecendo no lixo. Jory estava deitado perto dele, encarando o céu. Não me abandone, Cass quis dizer, mas estava cansado demais. Então ele deitou a cabeça no peito de Jory. Ele já parecia estranho, frio e duro. Ele pensou que estava sonhando quando o catador de corpos o rolou para dentro do barco funerário. Ele se sentiu caindo e então aterrissou em um emaranhado de corpos. Tentou gritar, mas estava muito fraco. Eles estavam por toda parte, pernas, braços e barrigas rígidas, membros apodrecendo e rostos com lábios azuis cobertos com as chagas da piropora. Ele flutuou entre a consciência e a inconsciência, incerto do que era real ou devaneio febril, enquanto o barco navegava na direção do mar. Quando o jogaram no baixio da barcaça da ceifadora, ele, de alguma forma, encontrou forças para gritar. Estou vivo! Ele gritou, tão alto quanto pôde. Mas ele era tão pequeno e o barco já estava flutuando de volta para o porto. Cass tentou puxar Georgie da água. Seu corpo estava coberto com as pequenas feridas inchadas que davam a piropora seu nome relacionado ao fogo. Sua pele branca e machucada. Cass pensou no pequeno cão de brinquedo, em tomar chocolate quente na ponte. Ele se perguntou se o paraíso seria como a cozinha da casa de Selverstrat, se teria o cheiro do hotspot cozido no forno dos Hertons. Ele ainda tinha a fita vermelha de Saskia. Poderia devolver a ela. Eles fariam doces de pasta de marmelo. Margaret tocaria o piano e ele poderia adormecer perto da fogueira.
Ele fechou os olhos e esperou para morrer. Cass esperava acordar no próximo mundo quente e seguro, de barriga cheia, com Jory ao seu lado. Em vez disso, acordou cercado de cadáveres. Ele estava deitado no baixio da barcaça da ceifadora, suas roupas ensopadas, a pele enrugada da umidade. O corpo de Jory estava ao lado dele, quase irreconhecível, branco e inchado pela podridão, flutuando na superfície como algum tipo de peixe medonho das profundezas. A visão de Cass clareou e as erupções melhoraram. Sua febre havia baixado. Ele havia esquecido sua fome, mas estava com tanta sede que pensou que enlouqueceria. Durante um dia e uma noite inteira, ele esperou na pilha de corpos, olhando para o porto, esperançoso de que o barco voltasse. Eles precisavam vir acender o fogo que queimaria os corpos, mas quando? O catador de corpos os recolhia todos os dias, um dia sim, um dia não. Ele estava fraco e desidratado e sabia que não duraria muito mais tempo. A costa parecia tão distante e ele sabia que estava fraco demais para cruzar a distância nadando. Havia sobrevivido à febre, mas podia acabar morrendo ali na barcaça de ceifadora. Ele se importava? Não havia nada esperando por ele na cidade além de mais fome e ruelas escuras e a umidade dos canais. Mesmo enquanto pensava nisso, ele sabia que não era verdade. A vingança esperava por ele. Vingança para Jory e talvez para ele também, mas ele teria que sair dali para encontrá-la. Quando a noite veio e a maré mudou de direção, Cass se forçou a colocar as mãos no corpo de Jory. Ele estava muito frágil para nadar sozinho, mas com a ajuda de Jory ele poderia boiar. Ele segurou firme no irmão e bateu as pernas na direção das luzes de Keren. Juntos, eles flutuaram, o corpo inchado de Jory funcionando como uma jangada. Cass continuou batendo as pernas, tentando não pensar no irmão, na sensação de inchaço e tensão da carne de Jory sob suas mãos. Tentou não pensar em nada além do ritmo de suas pernadas se movendo pelo mar. Tinha ouvido que existiam tubarões nessas águas, mas sabia que eles não iriam tocá-lo. Agora ele também era um monstro. Continuou batendo as pernas e, quando amanheceu, olhou para cima e se descobriu na ponta leste do Tampa. O porto estava quase deserto. A praga tinha praticamente interrompido a atividade portuária de Kerk. Os últimos metros foram difíceis. A maré tinha virado mais uma vez e estava trabalhando contra ele. Mas Cass tinha esperança agora. Esperança e fúria. Chamas duplas queimando dentro dele. Elas o guiaram até a doca e escada acima. Quando chegou ao topo, permitiu-se cair de costas nas ripas de madeira. Então se forçou a rolar. O corpo de Jory foi pego pela corrente, batendo contra o pilar lá embaixo. Seus olhos ainda estavam abertos. E por um momento, Cass pensou que seu irmão olhava para ele. Mas Jory não falou, não piscou, seu olhar não mudou quando a maré o arrastou, soltando-o do pilar e começando a carregá-lo para o mar. Eu devia fechar os olhos dele, pensou Cass. Mas ele sabia que se descesse a escada e entrasse no mar, jamais encontraria o caminho de volta novamente. Ele simplesmente estaria se afogando e isso não era mais possível. Ele precisava sobreviver. Alguém tinha que pagar. Na carroça-prisão, Cass acordou com um soco forte na coxa. Ele estava gelado e no escuro. Havia corpos ao seu redor pressionando contra suas costas e suas laterais. Ele estava se afogando em cadáveres. Cass, um sussurro. Ele estremeceu. Outro soco em sua coxa. Cass, a voz de Inês. Ele conseguiu respirar fundo pelo nariz. Sentiu-a se afastar dele. De alguma forma, nos limites apertados da carroça, ela conseguiu dar-lhe espaço. Seu coração estava acelerado. Continue falando, ele disse. O quê? Apenas continue falando. Estamos passando pelo portão da prisão. Nós conseguimos passar pelos 2 primeiros postos de controle. Aquilo devolveu totalmente os seus sentidos. Eles haviam passado por 2 postos de controle, e isso significava que eles haviam sido contados. Alguém havia aberto a porta não uma, mas 2 vezes. Talvez colocado as mãos nele e ele não havia acordado. Ele poderia ter sido roubado, morto. Havia imaginado sua morte milhares de vezes, mas nunca enquanto estivesse dormindo. Ele se forçou a respirar profundamente, apesar do cheiro dos corpos. Ainda estava de luva.
algo que os guardas poderiam ter percebido facilmente, e uma concessão frustrante à sua fraqueza, mas ele tinha certeza de que sem elas teria ficado completamente louco. Atrás de si, ele podia ouvir os demais prisioneiros murmurando uns para os outros em diferentes idiomas. Apesar dos medos, a escuridão o acordou, e ele agradeceu a ela. Ele só podia desejar que o resto de sua equipe, encapuzada e sentindo o peso de sua própria ansiedade, não tivesse notado nada de estranho em seu comportamento. Ele havia sido lento e reagido devagar quando cercaram a carroça, mas isso tinha sido tudo e ele poderia inventar alguma desculpa. Ele odiava o fato de que a Inés o tinha visto desse jeito, que qualquer um tivesse, mas em seguida veio outro pensamento. Melhor que tenha sido ela. Em seu íntimo, sabia que ela nunca falaria daquilo com ninguém, que nunca usaria aquele fato contra ele. A Inés dependia da reputação dele, por isso não iria querer que ele parecesse fraco. Mas havia mais do que isso, não havia? A Inés nunca o trairia, ele sabia disso. Cass se sentiu mal. Embora houvesse confiado sua vida a ela inúmeras vezes, parecia muito mais assustador confiar aquela vergonha a ela. A carroça parou de repente. O ferrolho deslizou para trás, e as portas foram abertas. Ele ouviu palavras em fierdano, depois barulhos de algo raspando e uma pancada. Sua coleira foi aberta, e ele foi levado com os outros prisioneiros da carroça por algum tipo de rampa. Ele ouviu o que soou como o rangido de um portão sendo aberto, e eles foram conduzidos adiante, arrastando-se juntos em suas correntes. Ele apertou os olhos quando seu capuz foi arrancado de repente. Eles estavam de pé em um pátio largo. O portão imenso montado na muralha circular já estava sendo baixado e bateu nas pedras com uma série agourenta de estalidos e rangidos. Quando Cass olhou para cima, viu guardas em posição ao longo de todo o telhado do pátio, rifles apontados para os prisioneiros. Os guardas embaixo se moviam pelas fileiras de prisioneiros acorrentados, tentando conferir se correspondiam ao papelado do condutor por nome ou descrição. Matthews havia descrito a planta da Corte do Gelo em detalhes, mas tinha dito pouco sobre a sua verdadeira aparência. Cass esperava algo velho e úmido, pedras de um cinza austero, resistentes para aguentar uma batalha. Em vez disso, estava cercado por um mármore tão branco que quase brilhava. Ele sentia como se tivesse viajado para alguma versão onírica das terras áridas, pelas quais viajaram no norte. Era impossível dizer o que era vidro, gelo ou pedra. Se isso não é o trabalho de um fabricador, então eu sou a rainha dos espíritos da floresta, Nina murmurou em Kerr. Tig, um dos guardas ordenou. Ele bateu o rifle no estômago dela e ela se curvou de dor. Mathias manteve a cabeça virada, mas Cass percebeu a tensão em seu corpo. Os guardas fierdanos estavam apontando para os papéis, tentando conferir os números e as identidades dos prisioneiros com o grupo diante deles. Esse era o primeiro momento real de vulnerabilidade, sobre o qual Cass não possuía nenhum controle. Levaria tempo demais e seria perigoso demais escolher os prisioneiros que eles substituiriam. Era um risco calculado, mas agora Cass só podia esperar e torcer para que a preguiça e a burocracia fizessem o resto. Assim que os guardas seguiram adiante pela fila, a Inés notou ajudou Nina a ficar de pé. Você está bem? A Inés perguntou. E Cass se sentiu atraído por sua voz como água correndo montanha abaixo. Bem devagar, Nina se endireitou e ficou de pé. Estou bem, ela sussurrou. Mas acho que não temos mais que nos preocupar com a equipe de Becca Rollins. Cass seguiu o olhar de Nina para o topo da muralha circular, muito acima do pátio, onde 5 homens tinham sido empalados em lanças de ferro como carne espetada para assar, costas dobradas, braços e pernas balançando. Cass teve que apertar os olhos, mas reconheceu. Errol Aerts, o melhor arrombador de portas e cofres de Rollins. Os machucados e vergões da surra que havia levado antes de morrer refletiam um roxo profundo na luz da manhã, e Cass conseguia vislumbrar a marca preta em seu braço, a tatuagem de leoneiro de Aerts. Ele analisou os outros rostos. Alguns estavam muito inchados e distorcidos pela morte para serem identificados. Será que um deles era o próprio Rollins? Cass sabia que deveria ficar feliz com uma equipe concorrente sendo eliminada,
Mas Rawlins não era nenhum idiota, e o pensamento de que sua equipe não havia conseguido passar dos portões da Corte do Gelo era bastante inquietante. Além disso, se Rawlins havia encontrado seu fim na ponta de uma lança fierdana, não. Cass se recusava a aceitar essa possibilidade. Pekka Rawlins pertencia a ele. Os guardas estavam discutindo com o condutor da carroça agora, e um deles apontava para Inés. O que está acontecendo? Ele sussurrou para Nina. Eles estão dizendo que os papéis não estão corretos, que eles têm uma garota Sully em vez de um garoto Chu. E o condutor? Perguntou a Inés. Continua dizendo que não é problema dele. É isso aí, Cass murmurou de modo encorajador. Cass observou-os indo e vindo. Essa era a beleza de todas essas camadas de segurança e sistemas à prova de falhas. Os guardas sempre pensavam que podiam depender de mais alguém para identificar um erro ou corrigir um problema. A preguiça não era tão confiável quanto a ganância, mas ainda rendia um bom incentivo. E eles estavam falando sobre prisioneiros, acorrentados, cercados por todos os lados, prestes a serem despejados em celas, inofensivos. Finalmente, um dos guardas da prisão suspirou e sinalizou para seus comparsas. Tiveskman, sigam em frente, Nina traduziu, e então prosseguiu enquanto o guarda falava. Leve-os para o bloco leste e deixe o próximo turno resolver isso. Cássia permitiu um breve suspiro de alívio. Como previsto, os guardas dividiram o grupo em homens e mulheres, então conduziram as duas fileiras, correntes chacoalhando por um marco quase redondo construído na forma da boca aberta de um lobo. Eles entraram em uma câmara onde havia uma velha sentada cercada por dois guardas e com as mãos acorrentadas. Seus olhos estavam vazios. À medida que cada prisioneiro se aproximava, a mulher agarrava seus punhos. Um amplificador humano. Cass sabia que Nina havia trabalhado com eles na época em que vasculhou a Ilha Errante, à procura de Grishas, para se juntarem ao segundo exército. Eles podiam sentir o poder Grisha pelo toque, e ele já os tinha visto sendo contratados em carteados de apostas altas para garantir que nenhum dos jogadores fosse Grisha. Alguém que pudesse interferir na pulsação dos outros jogadores ou até aumentar a temperatura da sala tinha uma vantagem injusta. Mas os Fierdanos os usavam com um objetivo diferente. Garantir que nenhum Grisha invadisse suas muralhas sem ser identificado. Cass observou Nina se aproximar. Ele podia vê-la tremendo enquanto esticava o braço. A mulher fincou os dedos nos punhos de Nina. Suas pálpebras tremeram levemente. Então ela soltou a mão de Nina e acenou para que seguisse. Ela havia descoberto e não havia se importado? Ou a parafina que usaram para revestir os antebraços de Nina haviam funcionado? Enquanto eram conduzidos por um arco à esquerda, Cass viu a Inés desaparecer no arco oposto com as outras prisioneiras. Ele sentiu uma pontada no peito e, chocado, deu-se conta de que era pânico. Foi ela quem o acordou de seu estupor na carroça. Sua voz o tinha trazido de volta do escuro. Tinha sido a corda na qual se agarrou e que usou para se arrastar de volta a um mínimo de sanidade. Os prisioneiros foram levados tilintando por um lance escuro de degraus até uma passarela metálica. À esquerda estava a massa branca e lisa da muralha circular. À direita, a passarela dava para uma vasta redoma de vidro, de aproximadamente meio quilômetro de comprimento e alta o suficiente para acomodar com folga um navio mercante. Ela era iluminada por uma lanterna enorme de ferro pendurada do teto como um casulo brilhante. Olhando para baixo, Cass viu fileira de carroças fortemente blindadas, encimadas por torres de tiro abobadadas. Suas rodas eram largas e conectadas por um trilho grosso. Em cada carroça, um imenso cano, algo entre o formato de um rifle e um canhão. Se projetava para o lugar onde normalmente um grupo de cavalos estaria atrelado. O que são aquelas coisas? Ele sussurrou. Tovergen, Mathias disse baixinho. Eles não precisam de cavalos para serem puxados. Eles ainda estavam aperfeiçoando o projeto quando parti. Sem cavalos? Tanques, murmurou Jasper. Viu os protótipos quando trabalhava com o armeiro em Novzen. Múltiplas armas na torreta e aquele cano imenso na frente? Poder de fogo destruidor. Também havia armas de artilharia alimentadas pela gravidade na redoma, estantes cheias de rifles.
munição e pequenas bombas pretas que os ravicanos chamavam de grenade. Nos muros atrás do vidro, armas mais antigas tinham sido arrumadas como um mostruário elaborado: machados, lanças, arcos longos. Acima deles havia uma faixa branca e prateada pendurada. Streamact Fierdano. Quando Cass olhou para Mathias, o grandalhão murmurou: Força Fierdana. Cass olhou pelo vidro espesso. Ele conhecia defesas e Nina estava certa. Aquele vidro era outra obra de um fabricador. À prova de bala e impenetrável. Entrando e saindo da prisão, os prisioneiros veriam armas, armamentos, máquinas de guerra. Tudo isso um lembrete brutal do poder do Estado fierdano. Vá em frente, flexione seus músculos, pensou Cass. Não importa o tamanho da arma se você não souber para onde apontá-la. Do outro lado da redoma, ele viu uma segunda passarela, por onde as prisioneiras estavam sendo escoltadas. A Inês ficara bem. Ele tinha que se manter firme. Eles estavam em território inimigo agora, um lugar de riscos enormes, o tipo de situação crítica da qual você não escapa se não mantiver a calma. Será que a equipe de Pekka Rollins tinha chegado tão longe antes de ser descoberta? E onde estaria o próprio Pekka Rollins? Ele estaria seguro e protegido em Cash? Ou também era um prisioneiro dos Fierdanos? Nada disso importava. Agora Cass precisava se concentrar no plano e encontrar Yubayu. Ele olhou para os outros. Wyland parecia estar prestes a fazer xixi nas calças. Helvar parecia austero como sempre. Jasper somente sorriu e sussurrou. Bem, conseguimos nos trancar na prisão mais protegida do mundo. Ou somos gênios, ou somos os filhos da puta mais idiotas que já existiram. Descobriremos em breve. Eles foram conduzidos a outra sala branca, equipada com banheiras de lata e mangueiras. O guarda tagarelou algo em Fierdano e Cass viu Mathias e alguns dos outros começarem a se despir. Ele engoliu a bile que subiu, recusou-se a vomitar. Ele podia fazer isso, ele tinha que fazer isso. Pensou em Jory. O que Jory diria se seu irmão mais novo perdesse a chance de fazer justiça porque não podia controlar um enjoo estúpido? Mas isso só trouxe de volta a memória da carne fria de Jory. O modo como ela tinha se soltado na água salgada, os corpos se amontoando ao seu redor no barco. Sua visão começou a turvar. Recomponha-se, Ricker. Ele se repreendeu com severidade. Não ajudou. Ele ia desmaiar de novo, e tudo iria por água abaixo. A Inés uma vez tinha se oferecido para ensiná-lo a cair. O truque é não ser derrubado. Ele lhe disse com uma risada. Não, Cass, disse ela. O truque é se levantar de novo. Mais platitudes sulis, mas de alguma forma a lembrança da voz dela ajudou. Ele era melhor do que isso, tinha de ser. Não apenas por Jory, mas por sua equipe. Ele tinha trazido aquelas pessoas até ali, tinha colocado a Inés nessa situação. Era sua função tirá-los dali também. O truque é se levantar de novo. Ele manteve a voz dela na cabeça, repetindo aquelas palavras de novo, enquanto tirava as botas, as roupas e finalmente as luvas. Ele viu que Jasper estava olhando para as suas mãos. O que você esperava? Cass resmungou. Garras, no mínimo, disse Jasper, passando a olhar para seus próprios pés nus e ossudos. Possivelmente um polegar espinhoso. O guarda voltou depois de jogar suas roupas em uma caixa que, sem dúvida alguma, seria levada ao incinerador. Ele inclinou a cabeça de Cass para trás com aspereza e o forçou a abrir a boca, tateando com seus dedos gordos. Pontos negros brotaram na visão de Cass enquanto ele lutava para permanecer consciente. O guarda passou os dedos pelo ponto entre os dentes de Cass, onde ele havia fixado o balim. Então, beliscou e cutucou o interior das suas bochechas. On that Jan! O guarda exclamou. Felenjuret! Ele gritou novamente enquanto puxava 2 pedaços delgados de metal da boca de Cass. As gazuas tilintaram a acertar o chão de pedra. O guarda gritou algo para ele em Fierdano e deu-lhe um forte soco no rosto. Cass caiu de joelhos, mas se forçou a levantar. Ele registrou a expressão de pânico no rosto de Wyland, mas era tudo que podia fazer para ficar de pé enquanto o guarda o empurrava numa fila para tomar um banho gelado. Quando emergiu, ensopado e tremendo, outro guarda lhe entregou calças de prisioneiro sem cor e uma túnica da pilha atrás dele. Cass as vestiu.
Então mancou para a área de detenção com o restante dos prisioneiros. Naquele momento, ele teria facilmente aberto mão de metade de sua parte dos 30 milhões de krugs para sentir o peso familiar de sua bengala. As celas pareciam muito mais com a prisão que ele havia imaginado. Nenhuma pedra branca ou vitrine de vidro, apenas barras de ferro e pedras cinza e úmidas. Eles foram conduzidos para dentro de uma cela já lotada. Helvar se sentou com as costas para a parede, analisando os homens que andavam de um lado para o outro, olhos semicerrados. Cass descansou contra as barras de ferro, observando os guardas partirem. Ele podia sentir o movimento dos corpos atrás de si. Havia espaço suficiente, mas a sensação de que estavam perto demais persistia. Só mais um pouco, Cass disse a si mesmo. Suas mãos pareciam impossivelmente nuas. Cass esperou. Ele sabia o que vinha pela frente. Ele havia sacado os outros assim que entraram na cela, e sabia que seria o Kailash, corpulento, com a marca de nascença que viria atrás dele. Ele era nervoso, cheio de tiques, e obviamente tinha notado a perna manca de Cass. E aí, aleijado? O Kailash disse em Fierdano. Ele tentou novamente em Kerk. Seu sotaque pesado. Ei, manco! Ele não precisava se dar ao trabalho. Cass sabia a palavra para aleijado em vários idiomas. No instante seguinte, Cass sentiu o ar se mover enquanto Kailash partia para cima dele. Ele deu um passo para a esquerda e o Kailash caiu para frente, carregado por seu próprio impulso. Cass o ajudou a continuar em frente, agarrando o braço do homem e jogando-o no espaço entre as barras, indo até o ombro. O Kailash soltou um grunhido alto quando o rosto foi esmagado contra as barras de ferro. Cass segurou o antebraço do homem contra o metal. Ele jogou seu peso contra o corpo do oponente e sentiu um estalo satisfatório quando o braço do Kailash foi deslocado do ombro. Quando o homem abriu a boca para gritar, Cass a tampou com uma das mãos e com a outra pinçou seu nariz para fechá-lo. A sensação de carne nua em seus dedos despertou uma vontade de vomitar. Shhh, disse ele, usando sua pegada no nariz do sujeito para arrastá-lo para trás até o banco na parede. Os outros prisioneiros se dispersaram para abrir o caminho. O homem se sentou num baque, olhos lacrimejando sem respirar. Cass continuou tampando a boca e o nariz do Kailash, que tremeu sob suas mãos. Você quer que eu coloque no lugar de novo? Cass perguntou. O Kailash choramingou. Quer? Ele choramingou mais alto, enquanto os prisioneiros o observavam. Se gritar, farei com que seu braço nunca mais funcione direito, entendeu? Ele tirou a mão da boca do homem e empurrou o seu braço de volta no lugar. O Kailash rolou para o lado, curvou-se sobre o banco e começou a chorar. Cass limpou as mãos nas calças e voltou ao seu lugar entre as barras. Ele podia sentir os outros o observando, mas agora sabia que o deixariam em paz. Helva parou ao seu lado. Aquilo realmente era necessário? Não. Mas na verdade era, para garantir que fossem deixados livres para fazer o que precisava ser feito, e para lembrar que ele não estava indefeso.